Caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui dois episódios famosos. De um que pede esmola, a Pedro e João. Pedro, de uma forma muito natural, diz que esmola não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Vá, levanta-te. Era coxo, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Levanta-te e anda. Pegando-lhe na mão pela mão direita, levantou. Na mesma hora, aquele que não andava ficou firme e começou a andar. Bem, aqui algumas reflexões. A primeira é que os bens celestiais não fazem parte tanto desse mundo. Ouro e prata, desculpa, não fazem. São alheios a esse mundo, né? Pedro e João, cheios do Espírito Santo, têm em si os bens do alto. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo para quem tem inveja, quando alguém reconhece que tem inveja, não é que para lutar diretamente com a inveja a nível horizontal, porque isso é uma luta estéril, né? Eu não quero sentir inveja. Não quero. Não, o caminho para quem tem inveja é buscar os bens celestiais. É buscar a intimidade com Cristo e ver algo que é muito maior do que o terreno. Aí você começa a desapegar-se, a não importar se alguém está muito rico, bonito, com carrão. Agora, essa luta horizontal, ou então quem tem uma compulsão por comprar. Tem gente que fala que chega em mim e fala: ai, padre, eu compro. Aí eu falo para Deus: não vou comprar. Eu fico uma semana, é como se fosse vai ficar a vida inteira como um ioiô, né? Não tem, é estéril essa luta. Se você quer diminuir a compulsão por compras, tente buscar o que vinde a mim, né? Sem dinheiro, vinde comprar. Não é isso? A leitura de Isaías. Vinde vós que não tem dinheiro, vá buscar os bens celestiais. Então, para tudo, não adianta. Para tudo a solução é intimidade com Cristo. Para tudo. Porque Cristo que vai te dar outros valores. O reino dos céus é como um tesouro que você encontra, não tem nada que se compara. Você vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, inveja, compulsão de compras, tudo isso se resolve com intimidade com Cristo e visualização de outros bens muito maiores. Aí você vai olhar aqueles bens, depois você vai ver o que você tinha inveja e falar: que ridículo. Inveja disso, que não tem vida, que não dá vida eterna, que só escraviza, que deixa a pessoa cada vez mais escrava, né? E eu aqui com esses bens, que não precisa nem de dinheiro, basta eu tenho intimidade. É invejável tanta intimidade de Pedro e João com o sobrenatural. Alguns teólogos dizem que na época era necessário esses sinais taumaturgos, né? De levantar coxo, ressuscitar morto, como os apóstolos fizeram. Que hoje não precisa tanto. Bem, que hoje já está bem revelado, tem a igreja bem já estável. Talvez seja um dos aspectos, mas eu acho também que está faltando gente igual os apóstolos, né? Faltando santo, que faça grandes coisas. Nós estamos fracos. Aprendi uma nova agora, é mais fraco que coice de galinha, coice de frango. Nós estamos mais fracos que coice de frango. Estamos precisando de pessoas cheias do Espírito Santo. Bem, e aqui, esse texto dos discípulos de Emaús, que é muito rico, tem muitos detalhes aqui. Primeiro que mostra algum sinal do corpo ressuscitado. Como é que é o corpo glorioso? Tem características desse mundo, então todo mundo que vai ser ressuscitado não vai ser igualzinho, como se fosse
no exército comunista, né? Cada um vai trazer as marcas desse mundo. As marcas do que foi, as marcas da caridade, o galardão, né, que os protestantes falam tanto. Vai dar mais glória ou menos glória. Então vai ter muitas... Tanto é que Jesus tinha os cravos na mão. Ou seja, existe uma continuidade e uma descontinuidade no corpo glorioso. A continuidade é os cravos que Jesus mostrou. Toca aqui também, né? Sente. Mas ao mesmo tempo tem uma descontinuidade, que é toda a glória recebida do alto, que deixa a nossa identidade confusa. Vocês podem notar que toda vez que Jesus aparecia, até para Maria Madalena, que conhecia ele bem, ela ficou confusa. Ela não tinha certeza. Teve que juntar. Quando ele começou a falar, aquela mestre, né? Ou aqui é de uma forma mais sutil. O que Jesus fez? Primeiro, se aproximou dos discípulos. E os discípulos cegamente, cegos, por quê? Porque desesperaram, tiraram a esperança, tiveram mais dificuldade de identificar do que Maria Madalena. Maria Madalena sempre esperava. E Jesus mostra aqui que ele é sempre sutil, né? Ele te faz uma interpela. O que foi que está acontecendo? Né? Então Jesus é meio socrático. Ele quer que você reflita. Ele não quer você como se fosse sentimentalista, né? Pela carência. Tem tanta gente que vai na religião, você frequenta a igreja por sentimentalismo. É uma catástrofe, né? Tem uma pessoa que atrapalha a igreja, é o carente. Jesus Cristo. É uma desgraça total. Por isso que é importante, o mais rápido possível, ter uma adoração profunda com Deus e resolver essa carência. É uma catástrofe. Catástrofe. Então, Jesus não entra por esse lado. Ele interpela. Seria como, por que você está aqui na igreja? Né? O que você está fazendo? O que você está buscando? Uma boa pergunta. O que eu busco na igreja? O que você vem buscar na igreja? Proteção? Uma ajuda para dar uma prosperidade na empresa? Ou no trabalho? Ganhar uma promoção? O seu carro não ter acidente? Tem várias opções, né? Para a família ficar protegida, nunca ter doença, ninguém morrer. O que você busca na igreja? Esses pedidos que eu falei são pedidos que cegam. Se você está no nível horizontal, então provavelmente quando Jesus chegar, você não vai identificá-lo. Porque ele não tem mais, o Jesus ressuscitado não tem características mais que tem esse mundo como fim. E aí depois continua o diálogo. Os discípulos, como cegos, não reconheceram. Que desconversando. E eles com o rosto tristes. Triste por quê? Porque mesmo os discípulos de Jesus, por mais que tenham ouvido Jesus o tempo inteiro, tinha a esperança de que o Messias fosse libertá-lo do povo invadido de Israel. A mesma esperança judaica, né? Era um guerreiro que fosse tirar o povo, os estrangeiros de Israel e devolver a terra prometida aqui. Mesmo que tenham ouvido tanto falar do céu, ainda a tristeza é por causa disso. E os discípulos responderam, falou que Jesus, o homem de obras, foi morto, entregaram nosso sumo sacerdote, o entregaram à morte. Esperávamos que ele fosse libertar Israel. Olha só. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que isso aconteceu. Então, mesmo os discípulos tiveram dificuldade de que o papel de Jesus é libertar do pecado para uma vida eterna.
É verdade que alguém viu lá que não tinha mais ninguém no túmulo. As mulheres, ninguém os viu. Alguns dos nossos não encontrou ele, o corpo dele. E Jesus começa já a dar uma cutucão. Como sois sem inteligência? Não falou sem sentimento, como hoje a sociedade é sentimentalista. Como sois sem inteligência e lentos para crer? Lentos para crer, falta de fé. Fé que não é nossa. Ninguém tem fé por si mesmo. Fé deve ser buscada em Deus. Essa história também. Ai, padre, eu não tenho fé. Perda de tempo. Pede fé, ué. Fé vem de Deus. Fé humana é uma coisa, porque eu uso os sentidos, né? Tenho fé em fulano de tal, porque é uma pessoa que é credível. Fé divina, eu preciso que ele se revele a mim. Eu não tenho acesso a Deus pelos sentidos. Então é Deus que rebaixa e me eleva para ser capaz de crer nele. Porque não passa pelos sentidos, vem direto pela inteligência e vontade. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? Aí Jesus faz uma coisa espetacular. Conta toda a história da salvação. Você está vendo? Por que eu gosto de toda homilia que fala de Antigo Testamento? Eu ficar ligando toda a história de salvação, né? No dia da Páscoa, falava, não, escolhe um tema para fazer uma homilia mais. Não, porque vocês têm que ter esse projeto divino. Como é que Deus pensou escolher um povo? Esse povo não tinha moral formada, foi formando a moral, né? Esse povo era rebelde, foi ensinando aos poucos, veio os profetas, chegou em Cristo, tudo prefigura o novo, o mar vermelho. Isso você tem que ter na cabeça. Porque foi o que Jesus fez com os discípulos. Explicava todas as passagens da Escritura que falavam dele. Quando chegaram perto do povoado, onde Jesus fez de conta que ia adiante. Olha só, Jesus que faz de conta que vai adiante. E disseram, não, fica conosco. Aqui está uma outra mensagem. Todos nós, mesmo que inconscientemente, temos o desejo de estar com Cristo. Porque nós fomos criados para Ele. Não existe vida. Essa história é ridícula. Eu luto pela vida, por isso eu quero a igreja fechada. Que vida é essa? Nós somos podres, vós estáis mortos, morrestes. Vossa vida está escondida com Cristo. Não existe vida sem Cristo. Não existe vida sem a Eucaristia. Depois ele sentou à mesa, abençoou o pão. Nisso os discípulos abriram os olhos, né? Primeiro Jesus explicou as Escrituras, abriu os olhos e reconheceram. Aí Jesus desapareceu. Bastava que tivesse esse encontro pessoal que Jesus queria, né? Depois disseram uma coisa interessante aqui. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Olha só, como a nossa alma foi feita para encaixar em Deus. Por quê? Porque o céu, não se esqueça que o céu é uma relação. Lembra que eu falei? O que tem de diferente no céu entre a Trindade? Entre as três pessoas? Porque tudo é Deus. Não é a relação entre eles? Então o céu nada mais é do que uma relação com a Trindade. Ou seja, o céu pode ser antecipado, tanto na oração profunda de quem é humilde, quanto na Eucaristia, na comunhão, que já é o pão do céu, né? Então, seria a oração, é Deus que antecipa a relação dele conosco, que vai ser muito mais forte. Por que ele não vive a plenitude do céu aqui? Porque nós estamos sempre olhando para baixo, querendo os bens terrenos. Então isso atrapalha. Lá no céu você vai deixar que essa relação seja perfeita. Aqui a gente fica querendo que seja meio lá, meio cá. Por isso que a gente não tem a plenitude do céu. Não estava ardendo o nosso coração? Ou seja, nós todos temos sede de Deus. Não tem ninguém que consegue ser feliz sem Deus. Então é uma das passagens que tem vários pontos para ser analisado. Depois eles foram contar
tudo o que tinha acontecido. É outra coisa importante. A pessoa que converte, ela quer contar para os outros, ela não dá conta. É tanta alegria que transborda. Por isso começam os conflitos familiares, né? Você vai falar para a família não quer saber, fala que você tá meio bitolado. Mas quem encontra com Cristo quer partilhar o que está vivendo. E nós temos um outro problema nessa partilha: a linguagem. O que é a palavra? A palavra é um conceito que nasce dos sentidos, da visão, do tato. Aí nasce, né? Duro, cor. O que a gente recebe de Deus não passa pelos sentidos. Então nós temos dificuldade de expressar, né? Por mais que alguém ache que da minha vida antes para agora é uma loucura, por mais que eu tente explicar, todo mundo vai ficar assim. É louco mesmo, não tem jeito. Você não dá conta de falar. Né? Como se você quer falar, não, mas tem um negócio aqui dentro que Deus me dá, uma força, uma coisa. A gente fala força, uma sensação, mas você não dá conta de usar palavras. Tanto que Deus é terrível. Você não dá conta de passar. Para você ter isso, cada um tem que ter a sua própria experiência com Jesus. Não tem jeito. É uma pena, né? A gente podia entregar, mas a gente não dá conta. E todo mundo que tiver a sua experiência com Jesus vai ter dificuldade de explicar o que é isso. Porque é algo que ultrapassa e muito a nossa condição humana.